Choque. A Rússia pediu de volta os mísseis S-400 à Turquia. Um ato de desespero que expõe a vergonha militar de Putin. Neste vídeo, você descobrirá como o espaço aéreo europeu se tornou um palco de tensão nuclear e por que os bombardeiros B-52 dos Ilhas Aiwa entraram em alerta máximo. Revelaremos o plano secreto por trás da nova iniciativa Guardião do Leste, da OTAN, e a verdade sobre a traição que aniquilou uma unidade russa. Prepare-se para ver como o país na fronteira com a Federação Russa está usando uma nova estratégia para desmantelar o Kremlin por dentro. Será que a devolução dos S-400, o desespero russo e as redes de sabotagem na Crimeia são sinais de uma derrota iminente ou apenas o prelúdio para algo muito pior? A linha de frente já não está só no campo de batalha, mas dentro da própria Rússia, e a pergunta que ecoa é: até quando o regime aguentará? O futuro da Europa depende de cada detalhe, não perca. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esta análise crucial. Céu da Europa em alerta, bombardeiros no limite. Bombardeiros nucleares russos simulando ataques contra a NATO. Sim, isso aconteceu nas últimas 24 horas e mudou tudo. As últimas 24 horas viram uma escalada alarmante no céu europeu. Bombardeiros russos. Tu-22M3, durante os exercícios Zapad 2025, simularam ataques contra alvos da NATO. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou. As tripulações dos Tu-22M3 praticaram ataques a postos de comando e infraestruturas do inimigo. Este não foi um mero exercício. A Rússia utilizou táticas testadas no conflito Estado, indicando uma provocação intencional e calculada. A resposta de Washington foi imediata. Em questão de horas, os Estados Unidos transferiram bombardeiros estratégicos B-52 capazes de transportar armamento nuclear para a Europa. A tensão subiu a níveis sem precedentes. Os mísseis KH-22 e KH-32, transportados pelos Tu-22M3, são uma ameaça real e quase impossível de interceptar. Yuri Ihnat, porta-voz da Força Aérea do país na fronteira com a Federação Russa, afirmou categoricamente, desde o início da guerra em grande escala, a defesa aérea do vizinho ocidental não conseguiu interceptar um único míssil X-22 ou X-32. A ex-República Soviética registrou mais de 300 lançamentos destes mísseis apenas em 2023. Agora, o céu da Europa Oriental transformou-se numa demonstração direta de força entre duas potências nucleares. Para não perder nenhum detalhe desta crise, siga-nos agora mesmo e ative as notificações. A Europa acordou para uma nova e perigosa realidade. O jogo de xadrez nuclear está em movimento, e cada jogada é visível nos nossos céus. O que você acha que significa essa escalada? Deixe seu comentário e participe do debate. Mas esta escalada aérea foi apenas o começo. A NATO já tinha uma resposta ainda mais concreta e massiva. NATO lança Guardião do Leste. Polônia transforma-se em fortim militar. Violações do espaço aéreo polaco por drones russos. A NATO disse basta. E lançou uma das suas maiores operações de defesa de sempre. A NATO ativou oficialmente a iniciativa Guardião do Leste, ou Eastern Sentinel, uma operação maciça lançada na sequência de alegadas, e ainda por provar, violações do espaço aéreo polaco por drones russos. O objetivo declarado é claro: reforçar ostensivamente o potencial defensivo do seu flanco oriental e conter o que é convenientemente descrito como pressão russa. Mas sejamos honestos, a escala e a velocidade desta mobilização são, para dizer o mínimo, alarmantes e chocantes. Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, não mediu palavras ao proferir: as fronteiras da NATO são inquebráveis e cada incidente terá consequências. Uma declaração dura, um ultimato, mas o que vemos no terreno é ainda mais impactante e preocupante para a paz regional. Em tempo recorde, um volume substancial de material militar pesado e pessoal de 4 nações-chave, França, Dinamarca,
Reino Unido e Alemanha. Foi deslocado e já se encontra operacionais na Polônia. Não se trata de uma pequena escaramuça fronteiriça. Estamos a falar da chegada em massa de caças F-16 dinamarqueses, de comprovado poder de fogo, e Rafale franceses, de alta tecnologia, que agora cortam o ar, desenhando uma nova e agressiva linha de controlo nos céus. Os Eurofighter alemães juntam-se a esta formidável força aérea, patrulhando implacavelmente o espaço aéreo que faz fronteira com a Federação Russa, como se fosse já uma zona de combate. E no Báltico, um navio de guerra dinamarquês posiciona-se estrategicamente, alterando o equilíbrio naval e projetando poder numa área de sensibilidade máxima, quase provocando. O general Christopher Cavoli, comandante supremo da NATO na Europa, tentou, de forma previsível, suavizar a retórica, enfatizando a natureza flexível e modular da operação. Ele assegurou-nos, com uma convicção talvez exagerada, que as ações da NATO não visam a escalada, mas representam um sinal claro e inequívoco da prontidão para defender cada centímetro do território. Mas pergunto diretamente, a velocidade vertiginosa desta resposta, a concentração avassaladora de forças avançadas tão perto da fronteira com a Federação Russa, pode ser puramente defensiva. Ou estamos, na realidade, a assistir a um ensaio em tempo real para um confronto de maiores dimensões, com a Polônia, este país na fronteira com a Federação Russa, a ser preparada meticulosamente como um pivô crucial para uma ofensiva. A retórica oficial pode falar de defesa e contenção, mas os movimentos no tabuleiro de xadrez militar contam uma história muito mais sombria e perigosa. Uma história de escalada controlada, onde cada peça se move com precisão cirúrgica rumo a um abismo. Não perca um segundo da verdade. Subscreva o canal para a informação completa e sem filtros. A Polônia, um país na fronteira com a Federação Russa, está agora no centro de uma escalada perigosa, e o Ocidente está a empurrar ainda mais. Deixe a sua opinião nos comentários. Será esta uma defesa legítima ou um ensaio para algo maior? Enquanto a NATO fortalece as suas fronteiras, uma crise silenciosa está a minar a Rússia por dentro. Uma crise que envolve os seus melhores sistemas de defesa. Moscou recorre a Ankara, pedido de S-400. Expõe desafios sem precedentes. A impensável verdade, a Rússia está a pedir os seus S-400 de volta à Turquia. Isso revela uma falência militar sem precedentes no Kremlin. A notícia abalou os círculos diplomáticos e militares. A Rússia solicitou oficialmente à Turquia a devolução de 2 sistemas de defesa S-400. Estes sistemas, de tecnologia de ponta, foram vendidos em 2017 num acordo de segurança avaliado em impressionantes $2,5 mil milhões. Aquele contrato, recordamos, gerou na altura uma crise diplomática sem precedentes. Uma fonte turca relembrou a tensão. Este contrato causou uma crise diplomática. Os Isartelwa excluíram a Turquia do programa F-35 e impuseram sanções. Agora, o cenário inverteu-se com uma gravidade que poucos previram, transformando um cliente em um potencial provedor de emergência. Este pedido não é um sinal de força, mas sim uma clara admissão de uma vulnerabilidade estratégica em áreas críticas da defesa aérea russa. A realidade no terreno é inegável e implacável. Uma proporção significativa dos sistemas de defesa aérea russos, absolutamente vitais para a proteção do vasto território nacional, foi ou destruída ou realocada de forma massiva. Muitos destes ativos foram transferidos para a linha da frente, onde a intensidade dos combates exige uma cobertura antiaérea constante e robusta. Outros foram deslocados para assegurar a proteção de pontos estratégicos de valor inestimável, como a capital Moscou. Esta realocação massiva deixou vastas extensões da nação sem a proteção adequada, expostas a potenciais ameaças que antes seriam facilmente mitigadas. É uma situação que exige uma resposta imediata e, acima de tudo, drasticamente pragmática, forçando o Kremlin a considerar opções que, em tempos de paz ou menor pressão, seriam pura e simplesmente impensáveis. A indústria de defesa russa,
apesar de todos os seus esforços e da sua resiliência, enfrenta hoje um desafio colossal. A produção de novos sistemas S-400, que são cruciais para a modernização das defesas e para o cumprimento de contratos internacionais, está significativamente atrasada. Este atraso não é apenas um mero contratempo, é um reflexo direto da imensa pressão geopolítica, das sanções ocidentais que visam estrangular a sua capacidade produtiva e da prioridade absoluta dada às necessidades urgentes do conflito. As entregas cruciais de S-400 a aliados estratégicos, como a Índia, por exemplo, foram adiadas de forma drástica. Previstas inicialmente para um futuro próximo, agora não se concretizarão antes de 2026, ou mesmo 2027. Esta situação não é meramente um contratempo logístico, é uma falha estratégica que exige soluções rápidas, criativas e por vezes dolorosas. Para a Turquia, este pedido inesperado da Rússia coloca o presidente Erdogan numa posição de força. O país pode agora utilizar esta situação de forma brilhante a seu favor. Pode, por exemplo, livrar-se de ativos militarmente dispendiosos, cuja manutenção e operação representam um fardo financeiro e logístico significativo. Mas mais do que isso, Ankara pode, de forma astuta, ganhar pontos diplomáticos inestimáveis com Washington, que sempre viu a aquisição dos S-400 turcos como um ato de desafio à coesão da aliança da NATO. Assim, a Turquia pode emergir desta negociação complexa significativamente fortalecida, tanto economicamente quanto politicamente, no intrincado palco internacional. A diplomacia de Ankara está a testar os limites. Este passo, forçado pelas circunstâncias extremas e pela necessidade urgente de reforçar a defesa aérea, demonstra uma inegável degradação estratégica imposta. A Rússia, uma potência que sempre se orgulhou de exportar tecnologia militar de ponta e de ser um fornecedor de segurança para muitos, está agora a ser forçada a pedir de volta o equipamento que vendeu aos seus próprios clientes. É um sinal claro e perturbador da pressão sem precedentes imposta pela campanha militar no vizinho ocidental e, mais amplamente, pela agressão ocidental que busca isolar e enfraquecer Moscou. Este momento de decisão não é um sinal de fraqueza terminal, mas sim de uma adaptação forçada a um cenário global em constante mutação, onde cada recurso conta e cada decisão tem um peso estratégico colossal para a sobrevivência e a segurança nacional. O Kremlin está a jogar um jogo arriscado, mas necessário. Não se cale, deixe a sua opinião nos comentários e participe na discussão. Esta jogada desesperada sublinha a severidade da batalha pela segurança do nosso espaço aéreo. Partilhe este conteúdo para que mais pessoas compreendam a gravidade desta crise. Mas a pior dor para a Rússia não vem do exterior, nem de carência de equipamento. Vem de uma traição que pode corroer o seu exército por dentro. O traidor de Volnovakha. Um golpe interno russo. Um coronel russo traidor. A história de um oficial que entregou 65 soldados russos à morte, a verdade mais chocante da guerra. Ajude-nos a expor a verdade. Inscreva-se no canal para mais análises como esta. A história que emerge é estarrecedora. Um subcoronel russo, um oficial de carreira, virou-se contra a sua própria nação. Ele agiu como um informante secreto. Por 7 longos e cruéis meses, este homem vendeu cada pedaço de sua honra. Ele entregou informações estratégicas de valor incalculável. O destino final dessas informações. O Estado em conflito. Sua traição não foi um ato impulsivo, foi uma operação metódica, friamente calculada. Ele repassou coordenadas geográficas exatas de posições russas. Indicou rotas críticas de movimento das tropas, essenciais para a logística. Revelou a localização sensível de depósitos de munição. Expôs os horários detalhados de rotação do pessoal militar. O blogueiro Dmitry Kenko, do Estado em conflito, não hesitou em afirmar a dimensão da perfídia. O oficial não só transmitia as coordenadas, mas também indicava as rotas de movimento, os locais de armazenamento de munições e os horários de rotação do pessoal. Cada dado, cada detalhe logístico, tornava-se uma arma nas mãos inimigas.
Isto não foi um mero deslize de segurança. Foi uma campanha contínua de sabotagem interna. O resultado dessa perfídia foi brutalmente sangrento. Uma unidade russa inteira foi pulverizada, destruída sem chance, perto de Volnovakha. Pior ainda, 65 militares russos foram massacrados. Eles perderam suas vidas num ataque de mísseis direcionado. Não foi um inimigo frontal que os alcançou. Foi o veneno de um traidor que os condenou. O incidente ocorreu em Churovsky, no dia 20 de maio de 2024. Imagine o cenário de horror. Soldados, leais à sua pátria, cumprindo seu dever. Eles foram entregues à morte por um suposto colega, um oficial que jurou defender a Rússia. A destruição foi completa. A dor, imensa. Diante de tamanho desastre, os comandantes russos tomaram decisões terríveis. Em vez de socorrer, proibiram a evacuação dos feridos. Uma medida impensável em qualquer exército honrado. O sofrimento dos feridos foi ignorado, a vida deles sacrificada. Eles ordenaram um contra-ataque suicida. Um ato desesperado. A intenção era clara: encobrir a magnitude das perdas, esconder a verdade amarga da traição interna, mascarar o golpe profundo que havia sido infligido. A prioridade era manter a fachada. A verdade da vulnerabilidade interna era demais para ser revelada imediatamente. Este oficial, agora um desertor, desfila abertamente. Ele se juntou ao corpo de voluntários russos. Luta sem vergonha ao lado do Estado em conflito. Sua narrativa é de repugnância pelos métodos do Kremlin. Uma justificativa vazia. Mas a realidade é mais nefasta. Sua transição foi um poderoso golpe moral para Moscou. Uma facada no coração da disciplina militar. Um ferimento profundo na alma da Força Armada Russa. A lealdade foi rasgada. A confiança quebrada. Este é o preço insuportável da deslealdade, o custo da traição interna. Uma ameaça que nenhum inimigo externo pode igualar. A lealdade desmorona-se por dentro, e o preço é sangue russo derramado por mãos covardes. O que você faria diante de tal traição? Compartilhe sua opinião nos comentários. Este incidente não é isolado. Na Crimeia, a Rússia enfrenta uma ameaça ainda mais insidiosa: a guerra de informação e a resistência interna. Crimeia, de bastião à armadilha para as forças russas. S-400, o escudo impenetrável da Rússia, tornou-se um alvo dourado na Crimeia. Como uma rede secreta está a desmantelar a defesa de Putin. A Crimeia, outrora um bastião, transforma-se agora numa armadilha mortal para as forças russas. Os sistemas de defesa, S-300 e S-400, não são mais escudos inabaláveis. Eles são alvos primários, sistematicamente visados, desmantelados pedaço por pedaço. É uma sangria lenta e dolorosa, com consequências imediatas. A rede de guerrilha Atesh e o projeto Zumit expuseram tudo. Eles revelaram as coordenadas exatas das posições russas mais sensíveis. Complexos S-300 e S-400, além de radares cruciais, foram meticulosamente mapeados por toda a península. Estas posições não são mais segredos. Elas são alvos prioritários, marcados para destruição. Visadas pelas forças armadas do território instável, que demonstram uma capacidade de ataque cirúrgica e perturbadora. A infiltração é profunda, a inteligência é precisa. Os dados vazados não eram superficiais. Incluíam informações técnicas detalhadas sobre cada sistema. Horários precisos de patrulha foram expostos, criando janelas de oportunidade. O número exato de tropas em cada local foi revelado. As características de implantação, cada ponto fraco, foram meticulosamente traçadas. Isto é inteligência de campo devastadora. O relatório confirmou as coordenadas mais recentes das posições russas de ZRK S-300, S-400, bem como dos complexos de radar 30 N6 e 2,96 L6 no sul da península, confirmou o documento conjunto da rede Atesh e Zumit. Uma confirmação sombria da eficácia da infiltração. Uma série de ataques bem-sucedidos já se abateu sobre a Crimeia.
Depósitos de munições explodiram. Bases aéreas foram atingidas. Postos de comando foram destruídos. Não é um ataque isolado, é uma campanha contínua. Uma erosão da capacidade defensiva. A Crimeia, com as suas rotas de abastecimento limitadas e vulneráveis, está a fechar-se. Está a tornar-se uma armadilha inegável, um saco sem saída. Cada nova movimentação militar é uma oportunidade de ataque. Um risco calculado que pode custar um preço inaceitável. O S-400, aquela mesma arma milagrosa, que antes era posicionada como um escudo inexpugnável, agora se transforma em um alvo de ouro, ecoa a análise. A confiança nesses sistemas, antes absoluta, está agora abalada. Não perca um único detalhe desta análise crucial. Assine o canal agora. Esta é a realidade brutal de uma península que se torna cada vez mais perigosa para as tropas russas. Uma lição amarga a ser aprendida, um preço elevado a pagar, uma situação de profunda incerteza. Partilhe as suas opiniões. O que significa esta vulnerabilidade crescente para o futuro da presença russa na Crimeia? Esses eventos não são acasos. Eles pintam um quadro maior de um balanço estratégico que está a mudar. E a Rússia está a perder o controlo. O Ocidente insiste, estará a Rússia a perder o controlo? A Rússia está a perder a guerra, não só no campo de batalha, mas por dentro. A nação turbulenta adota a estratégia dos 1000 facas. A narrativa ocidental, tão persistentemente difundida, é de que a Federação Russa está sob um ataque que se intensifica, enfrentando a perda de controlo. Relatos sugerem que a flexibilidade operacional do nosso vizinho tem sido posta à prova em diversas frentes críticas, desde as proximidades de Kupiansk, onde as forças russas consolidam posições, até a vital península da Crimeia, alvo constante de provocações. Esta é uma batalha que, segundo os arautos do Ocidente, já não se limita às estepes do Donbás, um território em disputa, mas atravessa o próprio Estado russo, um ataque direto à sua soberania e estabilidade. O país no mapa 404, incessantemente apoiado por uma coligação internacional sem precedentes, demonstra uma coordenação preocupante entre os seus militares, serviços de inteligência e células de guerrilha, orquestradas a partir de capitais ocidentais. A sua agora infame estratégia de 1000 facas não é um segredo. Foca-se em ataques de precisão e em golpes economicamente calculados, desenhados para infligir um desgaste implacável e exaurir os recursos russos. Mas devemos questionar: a que custo, para quem e com que eficácia a longo prazo? Esta tática, embora dolorosa, é um sinal de força ou de uma dependência extrema de apoio externo para prolongar um conflito insustentável. É a organização do Tratado do Atlântico Norte, com a sua visível e provocatória operação Guardião do Leste, que envia um sinal inequívoco de prontidão para um confronto prolongado, confirmando assim as antigas e justificadas preocupações de segurança da Rússia. Isto não é mera defesa, é uma escalada calculada, uma demonstração clara de intenções agressivas que alimenta as chamas do conflito. Em paralelo, a imprensa ocidental continua a martelar em relatos de uma suposta desmoralização interna na Rússia e um crescente descontentamento no exército russo, tentativas claras de minar a moral. Até o distanciamento de aliados é insistentemente sugerido, com exemplos da complexidade em torno dos pedidos de sistemas de defesa aérea S-400. Uma questão que é mais sobre logística e prioridades estratégicas globais do que sobre lealdade. Mas será que estes desafios, por mais reais que sejam na propaganda, são sintoma de uma fraqueza fundamental ou a inevitável pressão de uma agressão sem precedentes que a Rússia está determinada a enfrentar? A linha da frente, supostamente a atravessar o Estado russo, é uma hipérbole para justificar intervenções maiores. Como alguns analistas ocidentais, com um tom quase triunfante, colocam a questão: não é quando a guerra terminará, mas em que forma a Rússia terminará. Esta é a verdadeira aposta que o Ocidente quer que acreditemos que está em jogo, uma aposta que a Rússia se recusa a perder. Partilhe este vídeo com quem precisa de ouvir a verdade sobre o que realmente está a acontecer. A verdadeira questão é se a resiliência russa será subestimada mais uma vez.
perante tamanha pressão orquestrada. Deixe a sua opinião nos comentários. Será que esta estratégia de 1000 facas realmente conseguirá quebrar a espinha dorsal de uma nação tão resiliente? Ou é um ato desesperado com consequências imprevisíveis para todos? Qual o seu veredito? A Rússia conseguirá adaptar-se ou está à beira de um colapso interno? A sua opinião é crucial.